Quando um acidente aeronáutico é um crime? Ou quando um acidente aeronáutico não é um crime? Eu fiquei, vou até confessar, um pouquinho indignado, porque um influencer da comunidade aeronáutica, ele foi numa determinada imprensa televisiva e falou que esse acidente, na opinião dele, é um crime. E, na verdade, ele estava se referindo ao acidente ocorrido com uma equipe chapecoense que trouxe grande repercussão nacional e até mesmo em internacional, comoção. E aí eu fiz a seguinte pergunta, lembrando que ele usou a palavra crime. A palavra crime está relacionada ao direito. E essa pessoa, esse profissional, é da comunidade aeronáutica, mas não é nem formação jurídica ele tem. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Primeiramente, se eu perguntar para ele, na verdade eu já fiz essa pergunta para várias pessoas quando falam a respeito de crime, se eu perguntar ou pedir para definir o que é crime, não sabe definir o que é crime. E aí uma coisa mais interessante, quando um profissional da aviação fala de crime a favor ou contra o crime, ou é muito comum a descriminalização na aviação, descriminalização em acidente aeronáutico, ele sai da esfera da segurança de voo. Não há, falou crime a favor ou contra, você está falando de direito. E o que acontece é que essas pessoas defendendo ou atacando o crime na aviação, elas não têm competência nenhuma para falar sobre o assunto se não for versado em direito. E aí nós temos um problema, porque muitos profissionais da comunidade aeronáutica sem formação jurídica dão pareceres e acaba sendo verdade entre os profissionais. E nós vamos ver aqui casos críticos e nós recomendamos. Você é da comunidade aeronáutica, é piloto, controlador, mecânico, engenheiro aeronáutico, o que você é? Se você não for versado em direito, fecha a boquinha. Nós não temos nada contra quem é da comunidade aeronáutica falar sobre direito. O problema maior é que não há um profissionalismo. Em nosso curso de perito aeronáutico, nós temos vários profissionais da comunidade aeronáutica, que aprende ali várias matérias, vários tópicos, inclusive em relação ao direito. Mas o que nós ensinamos e compartilhamos de uma forma muito contundente é o seguinte: se você não sabe fundamentar o que você está falando, eu vou repetir isso aqui, não fale. Então, você sabe que é crime? Não. Qual crime esse profissional que falou que aqui é um crime, qual artigo do Código Penal brasileiro ele cometeu? Ele infringiu? Qual artigo? Se você não souber fundamentar, porque ele falou, para mim é um crime, mas não definiu crime e não definiu por que a aeronave se enquadra num crime. Ora, repito, se você não sabe fundamentar, por favor, não argumente. Esse é o princípio basilar de quem é perito aeronáutico e, na verdade, de qualquer profissional em qualquer área. E no Brasil, principalmente na comunidade aeronáutica, nós temos aí uma gama de gente falando sobre direito aeronáutico e eu fico muito apreensivo, porque estão falando de coisas que não dominam. E olha lá, hein? Nós que somos formados em direito com várias especializações em direito, a gente analisa uma determinada ocorrência, um caso, a gente fica apreensivo, requer muito estudo e de repente um camarada, outro dia eu estava conversando com um camarada que fez um curso de especialização na área da aviação, sem formação em direito, dando pitaco, eu fiquei preocupado, mas eu falei, o que você sabe de... Não, no meu curso de especialização, não sei no que aí, na Unisquina, eu tive uma grade de 40 horas de direito. Ora, 40 horas de direito? E viu o quê? Direito administrativo, penal, constitucional. 40 horas não te capacita para falar de direito aeronáutico não, hein? Talvez uma grade interessante, você teve uma consciência, mas não capacita. 40 horas não capacita. Tudo bem? E aí eu vou falar um pouquinho, né, no nosso bate-papo aqui sobre o anexo 13 e a legislação penal. Entender esses dois pontos é sim muito importante. Tudo bem? Professor Calazan, sempre um grande prazer tê-lo a bordo.
Quando um acidente aeronáutico é ou não é um crime, tá? Então, eu preciso enfatizar que nosso assunto aqui não é segurança de voo. E eu quero dizer aqui que eu respeito muito toda a filosofia, toda a concepção de segurança de voo, investigação, prevenção de acidentes. Eu não abro mão da importância dessa filosofia, desse grupo de pessoas, é muito importante. Mas o que eu preciso deixar bem claro é que quando nós falamos em crime, ou quando as pessoas falam de crime, ela saiu da concepção de segurança de voo e entrou em direito. Isso que nós precisamos entender. E eu falo, quando você vai falar contra ou a favor do crime aeronáutico, você precisa estar fundamentado e tem que virar, tem o cérebro, vira a chavinha. Sair da segurança de voo, entrei em direito ou direito aeronáutico. E aqui, dentro do direito aeronáutico, principalmente na nossa concepção mais afinada, que é perícia aeronáutica. Então, eu muitas vezes vou dar aula de perícia. Não, professor, Calazans, que a criminalização, a punição, ela depõe contra a segurança. Opa, onde você leu isso? Que código penal? Não, que é o anexo 3. Opa, anexo 3 não tem nada a ver com direito aeronáutico. Até poderia, de uma forma remota, a gente vai falar que tem uma ligação, mas o anexo 3 não regula o Código Penal brasileiro, nem o Código de Processo Penal brasileiro. Então, muda a chavinha. O anexo 3, ele regula a investigação. Então, repito, começa a misturar água e óleo, começa a misturar, dá uma confusão danada. Mas o que é um crime? Repito, o que é um crime? E aí as pessoas se perdem todinho. Quando nós perguntamos, tudo bem, você está dizendo que é crime ou que não é crime, a gente vê a pessoa falando, não se trata de crime. Não, é um determinado acidente, a gente vê na mídia, é um crime, o outro, não, isso não é crime. Ou o acidente aeronáutico não pode ser criminalizado. Então eu preciso saber o que é crime. Eu preciso definir o que é crime para depois saber se aquela ocorrência enquadra-se no crime ou não. Não, professor, aí vem umas teorias, não, que ele assumiu o risco, que ele não assumiu o risco, que aí vem aquelas expressões. Ele teve a intenção. Não, ele não teve a intenção. São umas colocações, repito, de pessoas que não conhecem o direito aeronáutico, nem o direito, nem o direito penal, e aí faz uma lambança e eu peço, por gentileza, pare com isso. Se você não é versado em direito, pare com isso. Você não tem competência. A sua opinião, pessoal, deve ser respeitada em relação àquilo que você acha, mas muito cuidado. Tem se criado aí uma mentalidade no seio aeronáutico que é comprometedor. Ele não teve a intenção. O professor Calazans, ele não pode ser punido porque ele não teve a intenção. De onde você tirou isso? Teve intenção, não teve intenção, por isso não é crime. Não existe nenhuma colocação. Não, aí as pessoas se perdem completamente no dolo. Né? Não, o que é o dolo? Ele não consegue definir quando teve intenção ou quando assume o risco, o dolo direto ou o dolo eventual. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, para entender essa teoria do que é dolo direto, o que é dolo eventual, quando você assume o risco, requer um conhecimento mais profundo, não é falando do jeito que se fala, não. Tá? Então, muito cuidado para falar a respeito do dolo direto ou do dolo eventual. Teve ou não teve a intenção. Eu vou dar aqui alguns exemplos de dolo eventual. A pessoa, no nosso curso, nós vamos estudar casos reais. Então, o piloto não é homologado a voar por instrumentos. A aeronave não tem instrumentos para voar por instrumentos. Não é homologada, não é certificada. E o piloto entra em condições meteorológicas adversas. E aí a gente vê a pessoa falando, não, professor Calazans, em acidente aeronáutico não existe crime. Ele não precisa, vem cá, faço aqui a pergunta, é ou não é uma assunção de risco? Ele está ou não está assumindo? Eu não sou homologado a voar para o instrumento, o meu avião também não é. Eu entro em condições meteorológicas adversas, com visibilidade e teto muito, muito aquém dos mínimos para um voo visual, né? No go. A minha aeronave está com um problema. E eu pego lá o manual está dizendo no go, não vá, não decole. E eu, consciente, e eu decolo, eu não estou assumindo o risco. Eu estou falando de casos,
Eu estou falando de casos reais. Você pega o caso do Chapecoense, ocorreu em 2016, o avião faz um voo, né, o piloto programa um voo com menos combustível do que o necessário para cumprir o voo. Aí cai por falta de combustível. Ele assumiu ou não assumiu o risco? Uma vez eu fiz um comentário sobre esse acidente, falando sobre autonomia. Rapaz, um internauta aí me bombardeou, mas me arrebentou. Porque como que você pode? Você está querendo criminalizar? Não, não. Eu não estou querendo criminalizar nada. Eu estou comparando a conduta da tripulação em relação ao que diz o Código Penal. No caso, ele nem era brasileiro, mas eu estava fazendo uma referência em relação ao Código Penal brasileiro. E não sou, lembrando, não calazans que, olha só que coisa interessante, não calazans que na minha opinião não é crime. Não é a sua opinião que define, companheiro. O que define é o enquadramento da conduta ao Código Penal. Se enquadrou, não quero nem saber o que você pensa. Isso não é subjetivo, é objetivo. O piloto decolou com uma pane, sabendo que a aeronave estava em pane, sabendo que um dispositivo não estava funcionando e esse dispositivo era essencial, está escrito no manual. Se estiver inoperante, não decole. E ele decola, isso não é subjetivo, sendo comprovado isso. Então as pessoas têm que caminhar. Manutenção. A aeronave está com uma manutenção deficiente e eu, piloto, sei disso. Eu não posso voar. Se eu vou, é um caso de dolo eventual. Mas eu não vou dar aula aqui, só estou citando, não vou dar aula aqui de dolo eventual de culpa. Não vou citar, não vou dar uma aula aqui, eu estou apenas citando, mostrando que para entender a conduta ou enquadrar uma conduta de uma tripulação, do controlador, de um mecânico, requer um conhecimento muito mais superior do que 40 horas num curso da Unisquina aí. Então vai ler lá a revistinha da Mônica em segurança de voo. Aí o camarada se acha também perito aeronáutico. Cuidado, muito cuidado. Repito, eu não sou contra nenhum piloto, controlador, mecânico ser contra ou a favor de crimes aeronáuticos. A conversa não é essa. O que eu estou deixando bem claro aqui é que eles não fundamentam. Escutou o galo cantar não sei aonde e replica aquilo. Não é assim que funciona. E na aviação nós precisamos sair do amadorismo, diz que diz, para uma posição mais técnica, mais jurídica. Tá bom? Isso aqui foi um juiz que disse para mim, vocês acreditam? Uma vez eu estava conversando com o juiz e ele falou assim, professor Calazans, eu não acredito em dolo eventual em acidentes aeronáuticos. Aí eu mostrei para ele alguns vídeos, um avião, né, de aeroclube passando embaixo de uma ponte, numa cidade, casos de piloto voando com menos combustível, casos de piloto voando... Ele falou, Calazans, isso acontece na aviação? Eu estou mostrando para o senhor, excelência, casos reais. Não é coisa que eu acho, que é coisa que aconteceram. Como que uma aeronave decola com o avião em pane? O avião está lá, são 3 parâmetros no motor, verde, amarelo e vermelho. Ele decola com os parâmetros de óleo, pressão de óleo, não sei o que, no vermelho. Estou falando de caso que nós vamos estudar, que é real. Como é que o camarada decola? O mecânico falou para ele, não decola, que o avião está em pane. Os parâmetros do motor estão no vermelho, em termos de pressão, temperatura, um monte de coisa. E ele decola e caiu, matando uma renomada personalidade brasileira que nós vamos comentar. Ele falou, Calazans, isso acontece, acontece. Aí ele mudou de ideia na hora. Então é possível dolo eventual, porque ele acreditava que o piloto jamais colocaria sua vida em risco assumindo um voo perigoso. Acontece. Tá? Então, não acreditaria esse juiz. Ele passou a entender, nós mostramos, comprovamos, e isso é muito comum. Então, às vezes a pessoa fala, não, essa grita, né? Não existe dolo eventual, jamais um piloto iria assumir. Você que afirma isso, ou você desconhece a atividade aérea, ou você está mentindo. Eu não consigo entender a terceira opção. Não consigo ver a terceira. Ou você não entende do riscado, ou está mentindo. Então, é possível, sim. Ah, professor Calazans, o piloto nesse caso não é, tá? Não é culpado, não é crime, porque ele não teve a intenção. Espera um pouquinho. De onde você tira essa afirmação? O Código Penal não fala isso. É possível que haja crime, mesmo que a pessoa não teve a intenção, mas ela deu causa ao resultado. Se eu, com a minha conduta, ainda que eu não queira, eu dei causa ao resultado, então se eu querer buscar o resultado é dolo.
Ou se eu assumir, dolo indireto. Mas pode ser que eu não queira, que eu não busque o resultado, mas a minha conduta, ela concorre com o resultado, que é que nós chamamos de culpa. Tá? Então, deu uma... Então, se eu trabalho com imperícia, o piloto não sabe pilotar a aeronave. Imperícia. O controlador não sabe fraseologia. E essa ignorância da fraseologia deu causa ao resultado do acidente. Tá? Negligência. Teria que fazer a manutenção preventiva ou a manutenção corretiva. Ele deixou de fazer, sabendo dessa deficiência. O piloto que não consultou o NOTAM. Ele tinha que consultar o NOTAM e ele foi para o aeródromo alternativo, a última alternativa, e o aeródromo estava fechado em manutenção. Negligência. Né? Imprudência. Fazer voos em condições atmosféricas adversas. Ele arriscou. Aquele clássico exemplo que eu dou, voo rasante e assim por diante. E, embora ele não tenha buscado o resultado, eu não sou perito na aeronave. E eu deixei de consultar o NOTAM, deixei de consultar os boletins meteorológicos e o avião caiu por causa das condições adversas. Ora, embora eu não tenha buscado o resultado, não tenha quisto o resultado, a minha conduta, no caso, conduta culposa, que difere da dolosa, ela sim contribuiu com o acidente. Então as pessoas falam, aí vem um absurdo, gente, não dá para falar isso. Pelo amor de Deus, de onde vocês tiraram esse absurdo? Não, professor, eu dei uma aula uma vez para 2 equipes, 2 grupos, só de master, 4 faixas, e o assunto era esse, e eles tiraram uma colocação que eu não entendi. Não, Carlos Anjos, na minha opinião, só em caso de violação. Olha, pessoal, deixando bem claro que nós não estamos dentro da caixinha de segurança de voo, nós estamos na caixinha de direito aeronáutico. Dentro da caixinha de segurança de voo, eu nem vou falar sobre isso, mas o nosso assunto aqui é perícia e direito aeronáutico. Onde vocês inventaram esse negócio? Em caso de violação? Não. O direito aeronáutico, o criminal, é legislado pelo Código Penal e o brasileiro e o Código de Processo Penal. E eu não... Olha que eu estudei Código Penal brasileiro, Zaffaroni, Capês, Damásio. Eu não consegui entender essas colocações que a comunidade aeronáutica faz. Não existe isso aí, pessoal. Você está pegando concepção da segurança de voo e trazendo para o direito, você se perde todinho. E o pior, o camarada vai na televisão e fala, e dá palestra, como eu já vi, palestra de segurança de voo, dentro do aspecto de segurança de voo, tudo normal. Se a concepção, a comunidade aeronáutica, dentro da prevenção, não quiser punir, é outro assunto. O assunto não é segurança de voo. Aí você faz essa lambança, tá? Quando um acidente aeronáutico não é um crime, é possível que ocorra um acidente e não seja crime. Quando não há dolo e nem culpa. E aí no nosso curso nós vamos ver casos que não há dolo e nem culpa. Por exemplo, a aeronave estava com uma manutenção deficiente. E não podia voar por causa daquela manutenção deficiente, motor, seja lá o que for. Mas o piloto não sabia. O mecânico sabia, o supervisor da manutenção sabia, mas o piloto, ele não foi informado dessa deficiência. Aí, ocorrendo um acidente, o piloto não agiu nem com dolo e nem com culpa. Então, o piloto, caso sobreviva em um acidente, ele não deu causa, resultado, nem por dolo, nem por culpa. Aí, para ele, está sendo isento. Mas alguém deu causa a esse acidente. Tá? Então, quando é que não há? Quando que não é um crime? Quando a pessoa, o agente, não agiu nem com dolo, nem com culpa. No meu livro de Desvendando a Caixa Preta, eu faço uma classificação para a pessoa entender o que é, eu chamo de acidente puro para fins didáticos. Não existe nenhuma classificação técnica, jurídica sobre isso. Então, o que é o acidente puro? É que é acidente mesmo, né? Quando não há dolo e nem culpa. E esse influencer na televisão ele falou, não, para mim isto não é um acidente. Para mim isto é um crime. Ou no outro acidente, falou, não, isso é um crime. Ele definiu o que era crime e o que não era crime sem fundamentar. Repito, se não fundamentar, não pode argumentar.
Então, eu fundamento que é um crime porque ele foi negligente, porque não sabia fraseologia, ele foi impedido porque não sabia, não proveu a separação radar prevista e assim por diante. Se eu não souber fundamentar, não existe argumentação. E aí, eu vou caminhar para o final aqui, que é a pior falácia de todos os tempos. Isso aqui é complicado. Então, vamos lá, pessoal. As pessoas se valem muito do anexo 13, eu não vou dar aula aqui do anexo 13, mas o item 3.1 é o item mais falado. Eu só queria que as pessoas, os profissionais da aviação, não se limitassem ao anexo 13 e 3.1. Como se o anexo só ouvisse isso. Mas isso aqui, dentro da segurança de voo, é totalmente pertinente. Então, está dizendo que o único objetivo da segurança de voo, da investigação, o único objetivo é prevenção de novos acidentes. Beleza. E não tem a finalidade, o propósito nem de culpa, nem de responsabilidade. Nota 10. Só que eu preciso deixar bem claro que isto é um anexo 13, que está ligado ao ACI. O ACI, Organização da Aviação Civil Internacional, não tem nada a ver com direito. Aqui está relacionado à segurança de voo. A Organização Civil Internacional, ela não regula a atividade do promotor, do juiz, do delegado. O que regula a atividade do promotor, juiz, delegado, advogado é o Código Penal e o Código de Processo Penal. Isso aqui, dentro do escopo de segurança, perfeito, nota 10 para vocês. O equívoco é trazer isso para o direito aeronáutico. Não pode haver crime, é o que diz. Não faça isso não. Tá? E aí, tá? Aí que eu gostaria que esse item não é falado. Por quê? Por que é que os profissionais da aviação, quando vai falar do item 3.1, fala isso aqui também. Olha o que diz o 541. Qualquer procedimento administrativo para apurar culpa e responsabilidade será feito separadamente. Olha o que o anexo 13 fala. Pessoal, anexo 13, vocês da comunidade aeronáutica e da segurança de voo. A investigação técnica não tem finalidade de apurar a responsabilidade, ok? Pronto, nota 10 para vocês. Mas vocês não podem falar. E ele fala, o anexo 13 não regula, não legisla a investigação criminal, mas ele prevê qualquer outra investigação, procedimento para aportar, né, identificar culpa ou responsabilidade, vai ser feito separadamente. Então, nada impede que seja feito. Então, por que os profissionais da segurança de voo cita o artigo 3.1, tá? Cita o artigo, aqui não tá, um pouquinho só. Por que cita o 3.1 e não cita o 541, que é tão importante quanto? E aí a gente vê que aí é o que eu chamo por aqui, é o que nós chamamos de falácia. O que é falácia? É uma mentira com força de verdade. Isso é falácia, falso silogismo, seja lá o que for. Então, a comunidade aeronáutica não fala isso. Que um crime não pode, um acidente não pode ser criminalizado. O anexo 13 não regula atividade jurídica. O anexo 13 regula uma atividade administrativa voltada à prevenção de acidente. Então, não dá para falar isso. Um perito aeronáutico não pode cair nessa pegadinha, tá bom? Então, cuidado com essa falácia. Um perito aeronáutico, lembrando que essa aula aqui está relacionada ao curso de perito aeronáutico. E uma mentira contada 1000 vezes tem força de verdade. Né? Essa aqui, quem falou essa frase aqui foi o ministro do Hitler, Joseph Goebbels. Olha o que ele falava, inventou um monte de mentira. Mas ele acreditava que se você doutrinar uma pessoa, um grupo, um país, falando mentira e repetindo, né, ela tem força. Mas só que tem uma mentira aqui. Não é verdade. Não é verdade. E hoje nós temos essa mentira no seio aeronáutico. Um crime, repito, né, as pessoas da comunidade aeronáutica, pouquíssimas pessoas, isso não é uma ofensa, não é um demérito, é uma realidade técnica. Pouquíssimas pessoas da comunidade aeronáutica têm condições de debater esse assunto fundamentando tecnicamente. Conheço muitas pessoas que são pilotos, que são bacharéis, advogados, tem até um juiz aí que é ex-piloto, tudo bem, tá tudo certo. Essas pessoas sim, mas se criou uma mentira na atividade aérea e nós precisamos refutar. Tá bom, pessoal? Uma vez eu vi uma
uma briga muito interessante e uma autoridade militar foi dar uma palestra de segurança de voo e apresentou um assunto, na verdade um acidente, que era pura explanação, apresentação de um dolo. Não ia falar nem dolo direto, que é meio difícil, mas era um dolo eventual característico. E nessa turma tinha um aluno, era um curso de aviação, mas esse aluno era também aluno do curso de Direito. Ele fazia Direito de manhã e Aviação à noite e já estava no 3º ano de Direito. E o aluno questionou: professor, palestrante, esse assunto que o senhor está apresentando aí é um crime. E a autoridade aeronáutica militar, não, que não é crime, que sem formação jurídica, hein? Sem informação, não, que não é crime. E aí começou a discussão entre o aluno, culpa consciente, dolo eventual, e a autoridade militar, ao invés de baixar a bola, que ele não entendia do assunto, não, ele entrou naquela briga, naquela discussão, e o aluno de 3º ano de Direito, que já tinha estudado toda a grade de Direito Penal, desculpa a expressão, deu um baile ali na autoridade aeronáutica. E a autoridade aeronáutica, depois eu conversei com ele: vem cá, autoridade, o senhor conhece desse assunto? Não, que no meu curso lá eu fiz uma grade de direito. Aí eu fui ver a grade, era correspondente a 40 horas de direito. Repito, 40 horas de direito você estuda o quê? Você não estuda nada para ter argumentos e combater um jurista, muito menos um terceironista. Mas a gente vê que a comunidade aeronáutica, em certo aspecto, é arrogante. Era só aquele caso, o exemplo que ele deu era o exemplo clássico de um dolo eventual, de um crime. E ele, sem conhecer, deu ali, só que não se deu bem, ficou ali um pouquinho desacreditado. Tá? Mas está na hora de nós, da comunidade aeronáutica, ter mais humildade, ouvir mais profissionais, fundamentar. Para mim, o maior problema da comunidade aeronáutica, nem todos, há excelentes profissionais na comunidade aeronáutica, mas muitos apresentam argumentos sem fundamentação. E essa aula aqui é uma aula do nosso curso de perito aeronáutico, e eu preciso enfatizar: se você for contra o crime, não vejo problema nenhum. Se você contrariar um crime em determinada ocorrência, não vejo problema nenhum. Mas não será aceita a sua opinião pessoal. A opinião pessoal, ela precisa ser respeitada. Tecnicamente falando, jamais aceita. Tá bom? Fica aí o convite para você conhecer a academia do Brasileiro de Perito Aeronáutico. Você pode escanear e entrar no nosso grupo. Vou deixar também o link, tá, do grupo, e aí você pode ter informações sobre os nossos cursos, outros vídeos. O negócio está muito, muito interessante. Está aí também o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail, caso você queira trocar uma ideia, ou o nosso telefone, que é do próprio grupo, tá? Do Zap 5511-98693-6733. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunidade aeronáutica não fica ofendida. Pilotos, controladores que discordam, apenas argumentam, tem todo o direito de contra-argumentar os meus argumentos, desde que faça fundamentando. Se não fundamentar, eu não aceitarei. Muitas vezes eu fui contrariado e aceitei a contradição, porque fui convencido por fortes argumentos, que eu posso dizer que nem sempre é uma verdade na comunidade aeronáutica. Um abraço e tudo de bom.